Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Psicologia e Vida. Qual vida? A vida da gente, a minha vida, a vida de vocês e tudo que acontece nela. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e o intuito desse podcast é exatamente a gente se aproximar e a gente conversar mais de assuntos relacionados à psicologia, de como que ela pode te ajudar no teu dia a dia e de como que nós podemos nos beneficiar quando esses assuntos são jogados na mesa, são jogados na roda. E eu tô aqui com o Gerson. O Gerson é meu marido, meu sócio, e ele que tá por detrás de tudo que acontece, assim, nos bastidores. E a gente pensou muito nesse projeto e fazia muito sentido trazer ele, né, para que vocês pudessem conhecê-lo e ver mais dele aqui nesse podcast. E gostaria que você se apresentasse, amor. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a Raquel já me falou, eu sou o Gerson, sou marido da Raquel, sócio e acadêmico de psicologia também, né? Então, assim, psicologia sempre permeou as nossas vidas desde sempre e aí a gente veio com a ideia do podcast, né? Como é que surgiu, amor? E a ideia do podcast, ela surgiu muito, assim, das nossas conversas, né? De conversas que a gente tinha lá no domingo à tarde, onde a gente mora, que é no campo. E a gente tava, às vezes, conversando ali, ou na mesa de café, ou conversas triviais no dia a dia ali no carro. E aí eu sempre olhava pra ele e falava assim, caramba, tinha que ter gravado isso, caramba, isso dá um isso dá um podcast. podcast. Ou às E vezes, deu. né? E às vezes a gente até tava com um amigo ou outro e a gente falando assim, caramba, tinha que ter mais gente aqui ouvindo isso, tinha que ter mais alguém aqui, parece que faltava alguma coisa. E eu acredito muito que o que faltava era vocês, né? Era a gente poder externalizar isso para vocês que estão nos ouvindo. E a gente tá muito feliz mesmo de estar aqui. Então, assim, a gente pretende trazer também pessoas, né, que a gente gostaria que vocês conhecessem, a gente tá conversando, de ter um papo bacana. E foi assim que esse podcast tá nascendo aí hoje. E para falar de psicologia, para falar da vida, nada melhor do que a gente começar falando sobre saúde mental, sobre aquilo que faz com que nós tenhamos uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, o que são os fatores preventivos aí para que a gente não chegue a um adoecimento, a uma patologia. Então, essa nossa conversa de hoje, ela vai ser muito nesse sentido. A gente também, enquanto ser humano, percebe que a gente é bem remediadores, né? A gente busca, o remédio para remediar depois que o negócio já tá lá embaixo, né? Então, a gente tratando a saúde mental com essa prioridade de prevenção, eu acredito que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Isso. Com a nossa saúde. E assim, Gerson, também quando a gente pensa, né, sobre saúde mental, sobre ter uma boa saúde emocional, é a gente pensar não só naquele sentido de, tipo, da ausência da doença ou do Sim. fato da pessoa não ter uma doença, uma patologia, um diagnóstico, mas dela não chegar lá. Porque o que a gente tem visto, né, o que eu tenho observado até nos próprios atendimentos, né, e nas coisas triviais aí da vida, a gente perceber que às vezes, a pessoa ela não tem um diagnóstico, ela não tem uma patologia, ela não tem nada disso. Mas ela também não vive de uma maneira feliz. Essa pessoa ela também não está vivendo ali uma vida satisfatória, né? Não é para ela confortável estar na própria pele. E o que acontece com essa pessoa? O que falta para essa pessoa? É interessante quando você fala isso, porque a gente estava discutindo lá na faculdade que o próprio conceito de saúde da OMS mudou, né? Porque antes era só a ausência de doença e agora não, né? É esse conceito de que ter esse equilíbrio, né? Essa homeostase ali entre a saúde mental, a saúde física, a saúde social e não só a ausência de doença, né? Então é muito importante isso. Sim, isso é legal quando a gente pensa nisso e eu vejo até algumas pessoas falando assim, mas fulano ficou em análise 10 anos, né? E agora tá doente, ou tá com isso, tá com aquilo. Ou a pessoa fala assim, mas eu faço terapia, né? E tal. E o que existe aí, a gente percebe um grande equívoco, porque fulano faz terapia, e eu sou psicóloga, mas eu sou muito honesta em dizer, fazer terapia não é sinônimo de ter uma boa saúde mental, é apenas um meio porque quando a gente pensa em saúde mental, é algo muito amplo, é muito além de uma coisa que eu faço, mas é muito da maneira como eu vivo a minha vida, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre a nossa qualidade de vida, o quanto isso impacta de fato, né?
E a saúde é num todo, né? Então a gente não fala de saúde mental sem falar em uma boa qualidade de sono, Sim. sem falar em alimentação. Então nós somos biopsicossocial, espiritual. também. Então são todas essas esferas que a gente tem que se atentar para ter uma saúde equilibrada, né? Sim, bacana. E eu queria começar falando assim, quais que seriam esses fatores protetivos, né? O que faz com que nós não caminhemos aí para esse adoecimento? Se existem os fatores de risco, também existem os fatores de proteção, né? Os fatores de risco a gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas existe aquilo que são os fatores protetivos dessa nossa saúde mental. E eu listei aqui alguns pontos pra gente falar, pra gente conversar um pouco melhor. E um primeiro ponto, assim, que eu acredito muito, que é o que? A gente saber conhecer e lidar com as nossas emoções. Ou seja, nós temos uma boa capacidade de regulação emocional. Né? Quer falar? Quer complementar? Não, é isso. Quando a gente fala em autoconhecimento, né? Até a gente conversa bastante sobre isso, né? Conhecer sobre o quê? Né? Então, às vezes a gente pode chegar na terapia e falar, eu quero ter autoconhecimento. Tá, mas autoconhecimento do quê? Do quê, né? Tipo, você é amplo, você tem que se conhecer em várias esferas. O que você quer se conhecer? É a mesma coisa de falar assim, eu quero conhecimento. Mas conhecimento do quê, né? Exatamente. Vamos esmiuçar isso aqui. E aí, quando eu falo sobre conhecer e saber lidar com as nossas emoções e ter uma boa capacidade de regulação emocional, a base para isso, de fato, é o autoconhecimento, né? Por quê? Porque a matéria-prima para que você aprenda sobre regulação emocional é você. A matéria-prima para você aprender sobre regulação emocional é o que você sente, não é o que a Raquel sente, Exatamente. não é o que os meninos que estão filmando sentem, é o que você sente. Então, envolve você se perceber você mesmo, né? Então, nenhuma técnica específica, ela, de fato, vai funcionar se você não souber aquilo que funciona para você, né? Quais são as melhores estratégias para você? Se você não souber como é que a ansiedade se manifesta em você, como é que você se expressa com raiva, como é que você se expressa quando você tá triste, como é que você fica quando você está cansado, quando você está exausto, né? Eu tava até pensando sobre essa expressão por exemplo, como a ansiedade se expressa em mim. É meio que padrão, né? A gente vai criando essas reações e vai modulando essas reações e a gente sempre reage, se você observar, parar para se olhar, quase sempre da mesma maneira, né? Quando eu tô ansioso, o que eu vou fazer para aliviar essa ansiedade? É sempre, às vezes, da mesma forma, né? Às vezes é comendo, né? Ou é roendo a unha, fazendo alguma coisa. Então, esse autoconhecimento passa por isso aí, nessa questão de como sempre eu manifesto, é quase um padrão. É quase um padrão, né? E significa que se é um padrão, foi porque é algo que foi repetido. E se foi algo que foi repetido, é porque foi algo que foi aprendido. E se foi algo que foi aprendido, isso é um trunfo que a gente tem na nossa mão, porque a gente pode desaprender e ter estratégias que são mais adaptativas, de né? Mudar de mudanças, né? De hábitos, né? E aí, quando a gente passa por isso, a gente se pergunta, né? Tá, e afinal, o que seria se conhecer? Afinal, o que seria lidar com essas emoções e ter uma boa capacidade de regulação emocional, né? Então, quando a gente pensa nessa regulação emocional, a gente precisa pensar que é tudo aquilo que nós fazemos com o intuito de amenizar ou de aliviar a intensidade daquilo que nós estamos sentindo e retornar para o nosso bem-estar. E quando a gente pensa nisso, isso explica até que intuitivamente é o que a maioria das pessoas tentam fazer, né? É o que as pessoas fazem porque é aquilo que elas conhecem. O que, na maioria das vezes, também acontece é que nem sempre as pessoas usam as melhores estratégias para isso, né? O intuito, eu sempre digo assim, a intenção é boa, mas às vezes a gente está fazendo isso por não conhecer de uma forma que não é a forma mais eficaz, que não é a forma mais eficiente e a forma onde isso vai se sustentar a longo prazo, quando a gente está falando de qualidade de vida, né? Isso gera também até uma exaustão, né? Porque assim, a gente, eu quero mudar isso, mas eu não consigo. Aí eu vou fazendo da mesma forma, e aí aquilo vai vir um ciclo que vai arrebentando, né? E aí, quando a gente fala, né, sobre o que intuitivamente todas as pessoas fazem, que é tipo, eu quero regular essa emoção, porque é muito ruim estar me sentindo com tanto medo assim. É muito ruim estar me sentindo tão ansiosa ou com tanta raiva. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o quê? Que
é isso que você falou. A pessoa, tô ansiosa, o que eu faço? Eu desconto na comida, né? Eu estou com raiva, ou eu tô triste, eu vou fazer o quê? Eu vou beber, né? Ou, eu tô triste, ou eu tô ansiosa, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar. Então, é uma forma de regulação emocional. Agora, se essa é a melhor estratégia, forma, né? é a melhor forma, né? É o que a gente pode começar a pensar sobre isso, né? Então, nesse sentido, é que a gente fala que ter uma boa regulação emocional significa eu não só perceber essas emoções, mas eu saber usar das melhores estratégias para poder me autorregular, para poder me autogerir, né? Então, por exemplo, se eu estou descansada, o que vai resolver é o quê? É eu descansar. Você tá cansada, né? Porque se eu tô cansada, né? Se eu estou... por exemplo, se eu estou... estressada e tive um dia muito difícil, né? Estou com uma musculatura mais enrijecida ali no nosso corpo. O que pode aliviar? O que é uma estratégia de regulação emocional? Eu vou tomar um banho quente, né? Eu vou fazer algo em relação a isso. Se eu estou me sentindo ansiosa a respeito de alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma respiração diafragmática, eu posso extrair a minha mente, levar a minha mente para um outro lugar, que não seja a ruminação daquilo que aconteceu, muitas vezes, né? Que é o estado de mindfulness. Ou aquilo que pode ainda acontecer, aquilo que há de vir, há de chegar, né? A Raquel falou de Mindfulness, se vocês não viram o vídeo de Mindfulness ainda, corre lá no canal dela no YouTube, desse canal aqui, e aí vocês vão ver, muito bom. Raquel, você falou aí sobre a questão dos hábitos, né, que esse padrão de comportamento a gente é sempre um hábito, né? A gente vê muito falar, tipo, mude seus hábitos, se você fizer por 6 meses, vai mudar o hábito. Como que funciona isso na terapia? É assim mesmo? Porque a gente tá falando de ser humano, né? É subjetivo, né? Cada um vai lidar de uma forma. E aí, as pessoas falam muito assim, que todo psicólogo fala que depende. E depende. Porque pra mim, pode ser que uma semana, realmente, pode ser que eu mude um hábito em uma semana. E pode ser que 6 meses não sejam suficientes, né? Então, tudo isso que o pessoal fala, 21 dias para mudar a sua vida, né? Legal, bacana a ideia, né? As pessoas acabam fazendo um título mais apelativo para aquilo chamar a atenção e tal, mas na prática não é isso que funciona. Porque o que vai mudar o teu hábito é o comprometimento com aquela ação, né? Aquela ação eu posso me comprometer em 7 dias ou em 6 meses, ou eu não me comprometer de fato nenhum, né? Eu acho que também tirar um pouco do foco ali daquele sofrimento, né? Até pelo nosso sistema de recompensa, eu visualizar... em 21 dias, que é em 21 dias. Aí se não acontece em 21 dias, o que vai acontecer? A chance de eu me sabotar é muito grande, porque o que eu vou fazer? Eu vou parar. Né? Porque o que tava a promessa era de 21 dias e não aconteceu. Entendi. Né? Então, o que tudo isso, o Gerson vai nos mostrando, né? Que cada pessoa terá para si as melhores estratégias, porque aquilo que funciona para Raquel não é aquilo que funciona para o Gerson, né? E a gente, pensando assim na vida, a gente pode até falar, por exemplo, eu sou super introvertida, o Gerson é super extrovertido. Quando chega num dia, por exemplo, que eu tô muito cansada, a última coisa que eu quero é ver gente. E o Gerson é o dia que ele quer sair, quer encontrar o pessoal, chamar alguém para vir em casa. Quer chamar alguém para vir em casa. Então, por isso que perpassa, né, a gente se autoconhecer, porque eu preciso saber aquilo que funciona pra mim, que não é o mesmo que funciona pro Gerson. O Gerson vai ouvir uma música. A última coisa que eu quero é ouvir uma música, é ter um barulho no meu ouvido, né? E aí, outra coisa que me chama bastante atenção também, Gerson, nessa questão ainda, falando sobre reconhecer, lidar com as emoções, ter uma boa capacidade de regulação emocional, é que a gente percebe que nem sempre as pessoas conseguem dizer o que elas estão sentindo. Eu comecei a perceber, até na prática clínica e tal, que todo mundo hoje fala que está ansioso. Você pergunta para fulano, fala assim, eu estou ansioso. E parece que não existe outras emoções. E caramba, existe uma gama de emoções, né? Nós somos feitos de emoções. Então, assim, poxa, existe, a gente precisa explorar isso mais, né? Que nem tudo que você sente é ansiedade. Às vezes o que você sente é uma irritabilidade. Às vezes você tá cansado, às vezes você tá exausto, às vezes você tá triste, às vezes você tá melancólico. É uma infinidade de emoções aí. Você falando isso agora, eu me lembrei daquele conceito um pouquinho da terapia de esquemas, né? Que fala das necessidades básicas. Sim. E aí, se ela não é atendida, né, a gente... vai criar aí um esquema desadaptativo. E aí, às vezes, quando eu me sinto, por exemplo, nervoso, com raiva, né? E aí eu começo a manifestar aquilo, mas, poxa, como que é isso? Analisar aquela emoção, né? Por exemplo, eu tava pensando aqui num exemplo. Eu vou pegar uma camisa pra vir no podcast. Aí eu não achei a camisa. E aí eu começo a ficar nervoso, começo a ficar estressado, né? E aí, tipo, é coerente a reação da minha emoção com a situação? Sim.
ou tipo, overreacting, né? Tipo assim, eu tô super reagindo a isso de uma forma desequilibrada. Sim. E às vezes não é pela camisa. Uhum. É alguma outra coisa. Então, distanciar isso da Sim. emoção, da reação, eu acho que é um caminho também, né? Pra esse Sim, com autoconhecimento. certeza, com certeza. E pensar assim, né, que a gente só vai conseguir lidar com uma coisa que eu conheço. Então, se eu não conheço outras emoções, eu vou tratar tudo como ansiedade. E aí eu vou usar uma estratégia e não vai funcionar. Não Aí vai. é por isso que você vai estar cansado e vai estar fazendo respiração diafragmática ou vai estar fazendo um mindfulness e não vai Não vai resolver. resolver. Aquilo não vai ajudar você a voltar para o seu estado normal ali, né, de bem-estar. É. Então, acho que esse ponto é super importante aí, né? Esse tópico 1 aí fica aí pra vocês, né? Conhecer e saber lidar com as nossas emoções. Ou seja, ter uma boa capacidade de regulação emocional. E a base pra isso é o autoconhecimento. E nem tudo é patológico, né? E nem tudo é patológico, É só né? a vida acontecendo. É só a vida acontecendo, né? A vida da gente. É. E aí, Gerson, coloquei aqui um segundo ponto pra gente poder conversar, que eu acho que é um fator de proteção da nossa saúde física e mental, que é relacionamentos significativos. Ou Sem seja, dúvida. né, vínculos e afetos, né? Uhum. Tem uma frase que eu adoro, assim, que, caramba, pra mim faz muito sentido, que é de uma história, né, e o cara pergunta, né, quem está com você nas trincheiras importa? E o cara responde, né, importa mais do que a própria guerra, né? E o que isso nos faz pensar? Que uma das coisas que mudam na a vida adulta, né, é a nossa liberdade de escolher e selecionar quem nós queremos ter por perto, né? A gente entende, a gente sabe que a grande parte, né, muitas pessoas não vieram de lares, de família que tinham uma estabilidade emocional mínima. Né? Mas na nossa vida adulta, a gente tem ali um poder de escolher, né, quem a gente quer selecionar, né? E quem são essas pessoas que a gente quer manter esses vínculos e esses afetos. Entendi. E um pouco dessa escolha que a gente faz também é um pouco inconsciente, né? A gente vai buscando, assim, os iguais. E nem sabe por quê. E nem sabe por quê, né? Uhum. Algumas pesquisas falam, né, as pessoas falam muito, né, que nós somos a média, né, das pessoas com quem a gente convive e tal. Outro dia eu até vi no Instagram, né, que se você convive com 5 pessoas disciplinadas, você vai ser a sexta. Se você convive com 5 pessoas tal, você vai ser a quinta, por exemplo. 4 pessoas organizadas, você vai ser... E, na verdade, na psicologia, a gente chama isso do quê? De contágio social. Né? Então, a gente busca muito esse pertencimento e esse reconhecimento no outro, né? E aí a gente vai vendo, né, que esses vínculos também, eles são responsáveis, de certa forma, por nos tornarmos pessoas melhores. Já que os nossos relacionamentos, eles são algo que nos moldam muito, né? Entendi. Raquel, na sua prática clínica, eu vejo muito no Instagram, a pessoa falando, minha mãe é narcisista, minha família me adoece, meu pai não sei o quê. Aparecem muitas essas demandas, assim, na clínica, o que você pensa sobre isso, assim? Gente, eu vejo assim, que todo mundo fala hoje que todo mundo virou narcisista ou tóxico, né? Parece que só existem... todo mundo é tóxico. Só existem essas duas palavras. Às vezes a pessoa não é tóxica, às vezes é uma pessoa mentirosa, né? Às vezes a pessoa não é tóxica, a pessoa só é uma pessoa mais exigente. Às vezes a mãe não é narcisista, a mãe só simplesmente você tá lá debaixo do teto dela e aí ela vai colocar as regras dela ali, né? Então a gente precisa cuidar bastante, Gerson, com esses rótulos, né? Que as pessoas, por desconhecerem, elas acabam falando e tudo mais, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante ali, né? E pensar, quando eu falo sobre a questão dos vínculos, de afetos significativos, é que esses relacionamentos precisam ser relacionamentos que nos dão a oportunidade de nós crescermos, de nós melhorarmos, de nós amadurecermos, né? E de sermos melhores. Porque você, de certa forma, a gente só consegue ver a mazela que está em nós e deixa o outro ver quando a gente está num lugar que a gente confia muito. Exatamente. Né? E esse lugar é um lugar, é um lugar de vulnerabilidade, né? Quando eu me deixo ser quem eu sou e aí eu permito que o outro seja quem ele é também. Então, a partir disso, a gente está pronto ali para evoluir nessa relação e para tornar esses relacionamentos melhores, esses relacionamentos mais significativos, né? E isso só acontece quando a gente confia. Quando a gente confia, a gente vai se abrir, né? E às vezes você tá achando que você tá uma Ferrari, você tá um Fusca. Sim. E não tem ninguém que você confia pra te dar um feedback, falar, ei, Peraí, você tá ruim nisso aqui, né? Você precisa melhorar nisso aqui.
Mas muito legal essa questão do relacionamento. E uma última coisa, assim, né, é a gente pensar, né, Raquel, mas o que é um relacionamento significativo, né? Eu gosto muito de pensar naquela ideia que um relacionamento significativo é aquele onde você dá e você recebe, né? Só que nem sempre isso acontece em proporções iguais. E não é um problema, tá tudo bem se não for em proporções iguais. Porque terá relacionamentos em que você vai ser a pessoa que vai poder dar e doar mais. E vai ter relacionamentos onde a pessoa é a pessoa que vai dar e se doar mais, né? Mas quando é um relacionamento significativo, isso não é um peso pra você. Por quê? Porque aquele relacionamento, ele tem um valor na sua vida. Ele agrega valor aos seus valores. Isso linka legal com o tema anterior, né? Porque se eu me conheço e conheço as minhas emoções, eu sei o que eu vou buscar no outro, nesse relacionamento. Eu sei o que eu vou valorizar e entender que, às vezes, o outro ele não me pode dar aquilo que eu tô querendo e nem por isso eu vou me afastar dele, porque tem outras coisas que ele pode me oferecer. Sim, né? Exatamente. Então é saber o que eu tenho e o que eu busco, né? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente tem pra oferecer pro outro e nem o que a gente tá buscando nessas relações. E quando eu falo de relações, gente, é num contexto muito geral, não é um relacionamento amoroso. Claro, o relacionamento amoroso entra também. Mas às vezes você tá aqui se relacionando com um grupo de pessoas e você não sabe nem o porquê, você não sabe nem o intuito daquilo. Não tem o quê? Intenção naquela atitude, na criação daquele vínculo ali, né? E então, ó, recapitulando, conhecer e saber lidar com as emoções, ter uma boa capacidade de regulação emocional, e para isso a base é o autoconhecimento. Relacionamentos significativos, vínculos e afetos, né? Que sejam ali importantes para ti. E um terceiro ponto que eu coloquei aqui, amor, foi a questão de ter objetivos e trabalhar para alcançá-los. Eu talvez poderia dizer que esse é um dos que eu mais gosto, assim, e sou muito fã, né? Eu gosto muito de falar sobre a questão de propósito, de autorresponsabilidade, de escolhas que nós fazemos na vida, né? Maturidade, de maturidade, né? Que tá muito ligada com isso aqui. E quando a gente tem objetivos e a gente trabalha para isso, ou trabalha em cima disso, isso também nos dá um senso de propósito e aumenta a nossa autoeficácia, né? Tá, e propósito? Como eu encontro o meu propósito? Tá. Responde, Psy, como eu encontro o propósito? Tá, e aí eu acho que é legal, Gerson, porque a gente tira aquela ideia de que é algo que eu vou encontrar. Né? O meu propósito não é algo que eu encontro, o meu propósito é algo que eu manifesto. Né? E eu manifesto quando aquilo que eu tenho serve a minha vida e a vida do outro. Né? Então, isso tira um pouco aquela ideia romântica que as pessoas têm, porque parece que algumas pessoas têm um propósito e outras não têm, né? Como se fosse assim, uma purpurina que vai baixar, que agora eu vou ter um propósito de vida e isso e aquilo outro. E a gente sabe que na vida não é bem assim, né? Eu gosto muito daquele livro, né, Em Busca de Si Mesmo, do Viktor Frankl, e ele era um psiquiatra austríaco, e ele estava lá no campo de concentração, né, e tem uma frase dele assim que, nossa, me marca demais, e ele diz que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E eu acho isso, assim, simplesmente fantástico, né, porque o que acontece? Ele traz muito a ideia de que as pessoas não precisam ter necessariamente um propósito ou ter uma vida tranquila, mas elas precisam ter um motivo para lutar. Eu tava até conversando com uma colega na faculdade, e aí ela conversando sobre as coisas da vida, psicologia e vida, e aí ela me relatando ali algumas dificuldades e pensando, às vezes, em trancar a faculdade, né, e tal. E ela, no final da conversa ela falou assim, mas a faculdade é meu sonho. Aí eu falei, então se é o seu sonho, é legal. Que bom que é um sonho, porque daí, se é um sonho, você vai fazer qualquer coisa pra você alcançar ele. Sim. Tem um porquê, uma razão por detrás, né? Então, isso tira muito a ideia de propósito, assim, como algo que vai simplesmente cair no seu colo. Né? Como algo que predestinado. Que Deus você disse, foi você será para isso. Predestinado, exatamente. E eu sempre digo assim, pessoal, que nós jamais vamos conseguir viver o nosso propósito na ausência de algo que está por fazer, ou de algo que eu sei que eu deveria fazer ou estar fazendo, né? Isso é muito legal, porque a gente pensa, né? Que alcançar os seus objetivos pode ser o seu propósito, né? Lutar pela sua família pode ser o seu propósito, né? Fazer algo que gere valor na vida das pessoas pode ser o seu propósito, né? E quando a gente fala isso, eu particularmente acho que essa é a melhor maneira de nós nos aproximarmos da felicidade.
É. né? O caminho do servir, né? Que é o caminho E o do propósito, servir. ele pode mudar, né? Ao longo Pode do mudar. tempo. Eu vou cumprir, vou chegar aqui, É. né? E aí o meu propósito Sim. agora vai mudar. E, né? e esse caminho da felicidade, esse é muito de quando, pra mim, é quando a gente cumpre os nossos deveres e as nossas obrigações, né? Eu gosto muito também do livro lá, no Além da Ordem, o autor fala que não existe felicidade na ausência de uma responsabilidade. Uhum. Né? E a gente consegue ver o pessoal, tipo assim, nossa, um propósito, tá, e a responsabilidade, como é que tá? Exatamente. Eu preciso me responsabilizar por algo, eu jamais vou ser feliz, sabendo que existe algo que está por fazer, que eu não estou me dedicando para aquilo. É uma coisa que a gente sempre fala da questão do trabalho, né? Que a Raquel sempre fala, pessoal, assim, não tem como você não gostar de uma coisa que você faz bem feito, que você ganha dinheiro, por exemplo, na questão do trabalho, Sim, né? e que você é reconhecido por E isso. que você é reconhecido por isso. Então, assim, não um propósito mirabolante, uma coisa do além. Às vezes, seu propósito é levar a comida no final do mês pra casa. Isso. E tá E tá válido. tudo bem, isso tá te tudo motiva, isso te faz ir pra cima. Né? E é Às isso. vezes é uma mulher que tá lá e ela fala, caramba, eu quero dedicar aqui a minha vida pra essa maternidade aqui, eu quero passar 5, 10 anos, tá tudo bem, esse é o propósito dessa mulher. Ela Exatamente. quer ser... A gente escolhe. Ela quer ser mãe, isso é algo que a gente escolhe, né? Não é algo que a gente tá predestinado. Então, acho que quando a gente trabalha com essa mentalidade, Gerson, de ter objetivos e trabalhar pra alcançá-los, caramba, isso muda muita Muda coisa. muito. Né? Porque é impossível a gente não achar um senso de propósito nisso aqui, em algo que eu tenho um objetivo e que agora eu luto pra alcançar aquilo. Aham. Show. Show, né? Muito bom. Falando ainda nesses fatores protetivos aí, Gerson, daquilo que eu acho que nos faz caminhar em direção a ter... Quanto tempo a gente tem, será? 20 minutos. 20 minutos? 20 Ótimo. minutos. Estamos terminando aqui, finalizando. Quando a gente pensa, né, sobre essa questão de ter algumas coisas que podem prevenir o nosso adoecimento ou que vão fazer com que a gente não chegue lá, embora seja um conjunto de fatores, eu gosto muito de pensar também na questão de condições mínimas de segurança, que é ter também uma boa organização financeira. Exatamente. Né? Então, por quê? Quando a gente fala sobre condições mínimas de segurança e uma boa organização financeira, logo a gente pensa que o contrário disso seria uma vida caótica nesse sentido. Né? E uma vida caótica nesse sentido, muitas vezes também, ou nessa desorganização, é uma vida onde eu penso só no hoje e só no agora. Né? E essa ideia de pensar só no hoje, só tipo, no agora, me tira a possibilidade do amanhã. Porque, eu tenho que viver o hoje, mas e se o amanhã existir? Eu me programei pra isso? Né? E é muito aquilo. A gente quer viver uma vida, tipo, eu quero... viva o hoje, mas todo mundo quer viver o amanhã. Exatamente. E o amanhã é o fruto do seu hoje. Né? Mas é uma coisa equilibrada, né? Não mas é aquela uma coisa questão da mente ansiosa, que está sempre focado no amanhã, no amanhã, isso, no amanhã, né? Isso, né? Porque seria já uma questão mais patológica. Então, é uma ideia de que traz muita dualidade, né? Viver o hoje, estar no presente ou planejar o futuro. E a grande questão eu não preciso escolher um outro, não precisa ser ou, né? Não precisa ser viver o presente ou planejar o futuro. Eu posso viver o presente e planejar o futuro sem isso me roubar esse agora que está aqui, né? Porque digamos que eu chegue lá no amanhã, e se eu chego lá no amanhã, como que tá isso? Como que é isso, né? E ter essa visão clara, né? Essa visão de futuro, né? A gente estava tendo uma aula ali, pessoal, antes de gravar, com o pessoal as alunas do grupo de estudo em TCC, falando justamente sobre organização financeira, Sim. né? E tem o do conflito, né? Sou psi, sou de humanas e não me dou bem com exatas. Mas você é um completo, né? Então, você é psi, mas você precisa entender um pouco de finanças. Sim, você precisa entender um pouco de marketing, né? Sim. E exatamente para saber onde que você quer chegar. Sim, até porque a gente vive num mundo, gente. Não dá pra gente se esquivar de falar que a gente não vai envolver dinheiro, não vai envolver finanças, Exatamente. né? E eu gosto bastante dessa questão, assim, né? De falar sobre o planejamento do futuro, porque isso em relação a essa questão financeira, principalmente, porque isso nos tira daquela ideia hedonista do prazer, né? Baseado em um momento, né? Baseado em um agora, baseado em uma emoção, né? Sobre uma perspectiva muito do prazer, realmente, né? Então, isso é muito legal também. E eu sempre tomo bastante cuidado, porque eu sei que falar de dinheiro é um ponto muito delicado, né? E é um ponto que pega
muitas pessoas e muita gente. E eu acho que a gente precisa desconstruir também, talvez, alguns tipos de pensamentos, de crenças que a gente tem na nossa cabeça, como, por exemplo, de que dinheiro não traz felicidade. Só que o que as pessoas esquecem de contar é que o dinheiro não traz felicidade. E a ausência dele possivelmente também não trará. Não. Né? Porque vai ser muito difícil você falar ou conversar com uma pessoa que vai dizer que ela está plenamente satisfeita estando endividada. Né? Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que está plenamente feliz e satisfeita que não pode trazer o seu sustento para casa. Contraditório, né? Contraditório, né? De certa forma ali, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, que a gente precisa trazer mais, né? Porque muitas coisas desse dinheiro vão envolver até uma questão de dignidade mesmo. Sim, né? sim. E que é super importante, né? Então, a gente sabe que essas condições mínimas de segurança e ter uma boa organização financeira pode te livrar também de muitas dores de cabeça, né? De uma ansiedade, de um burnout, enfim, de várias coisas. Fator protetivo para a saúde protetivo mental, de saúde mental, né? É um conceito um pouco da teoria de Maslow, né? Isso. Da pirâmide, né? Então, eu preciso ir escalando essa pirâmide, né? Sim. E tudo começa com as condições mínimas necessárias. Sim. Que linka muito bem com o tema anterior, né? Que é ter um objetivo. Não, então, hoje eu não tenho condição para isso, mas meu objetivo é ter. Então, o que eu vou fazer para isso? Isso. O que eu faço hoje que me aproxima disso? O que eu faço hoje que é um passo que me deixa mais próximo, né? Desse ideal. Né? Eu sempre trago na terapia o conceito do eu real e o eu ideal, né? O eu real é quem eu sou hoje. E o eu ideal é quem eu quero ser, ou quem eu gostaria de ser. Só que eu só vou chegar lá nesse eu ideal usando as forças desse eu real. Que é o que eu tenho hoje na minha mão, que é quem eu já sou hoje, né? E aí, Gerson, outro ponto que eu coloquei aqui também, sobre os fatores de proteção, é desenvolver bem o senso de autorresponsabilidade. Agora você chegou no seu tema, né? E assim, nossa, eu adoro isso aqui, né? Eu sempre digo assim que os meus pais fizeram muito bem feito esse trabalho, é um trabalho assim que eles desenvolveram muito bem em mim, né? E que eu adoro falar sobre esse tema, assim, e certamente isso é uma coisa que se eu der conta de ensinar isso aqui para os meus filhos, para os nossos meninos, eu acho que vai dar muito bom. Tá chegando. E quando a gente fala sobre desenvolver bem o senso de autorresponsabilidade, por que eu gosto de trazer isso? Porque isso, quando a gente desenvolve um senso de autorresponsabilidade, é o que não nos deixa vulnerável ao contexto. Né? É o que não me deixa refém da situação. Por quê? Porque independente das condições, você coloca o foco em você mesmo. Você sempre volta o foco para você. Ou para resolver aquilo que você pode, ou para aceitar aquilo que você não pode. Né? E, caramba, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso, assim, é um grande start, sabe? Que quando a gente tem esse start na vida, isso sim é uma chave que vira. Né? O senso de autorresponsabilidade. Porque junto do senso de autorresponsabilidade, vem o senso de autonomia. De você saber que você é responsável por tudo na sua vida. E as pessoas veem isso, às vezes, como algo penoso. Mas se eu sou responsável difícil, né? por tudo na minha vida, significa que eu estou em condições de mudar qualquer coisa nela, né? E caramba, isso é maravilhoso, isso é muito libertador. E essa linha, amor, entre aceitar e mudar? Porque às vezes eu consigo mudar algo, mas é muito difícil, é custoso pra mim, né? E aí eu prefiro ir pelo caminho mais fácil da aceitação. Isso, é uma ideia bem legal que você trouxe aí, e que as pessoas tem falado, né? A gente vê até no meio psi, né? As pessoas falam assim, olha, mas você tem que se aceitar do jeito que você é. Tá, e às vezes o jeito que você é não é o jeito que te faz feliz. Às vezes, o jeito que você é, às vezes esse traço de caráter que você tem aí, não é uma coisa que te ajuda na sua vida, não é um fator protetivo da sua saúde. Não é um fator protetivo da sua saúde, né? Então, eu sempre digo assim, Gerson, que a gente aceita aquilo que não pode ser mudado. E a gente vai trabalhar para melhorar tudo aquilo que tem espaço para poder ser melhorado. Então, às vezes, tem muitas coisas que você não vai precisar aceitar. Às vezes, aquilo dali está te mostrando o quê? Que tem espaço para uma melhoria. Então, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar para você aceitar tudo aquilo que você não pode mudar. E vai trabalhar para você se comprometer com tudo aquilo que você pode, né? E quando eu falo dessa questão de autorresponsabilidade,
É, eu lembro de novo, né, do psiquiatra austríaco. Gente, se vocês não leram esse livro, vale muito a pena. É Em Busca de Si Mesmo. Ele traz uma visão sobre o propósito muito mundo real, assim, sabe? Tira totalmente aquela ideia mundo da Disney que às vezes as pessoas colocam e purpurinas. Não, ele traz muito uma ideia e um conceito de pé no chão mesmo, por isso que eu gosto tanto. E ele diz, né, ele traz muito isso, que tudo pode ser tirado de um homem, né, exceto a liberdade, né? Ou seja, a escolha de como ele irá enfrentar as próprias circunstâncias. Caramba, maravilhoso isso. Isso é autorresponsabilidade. É a sua escolha diante de qualquer situação ou de qualquer problema na sua vida. Ter bem claro, né, que as consequências, né? Isso. O que eu quero lidar, mas eu posso mudar isso. Isso, né? mas eu posso mudar isso, né? E a gente só consegue esse senso de autorresponsabilidade também quando a gente percebe que a gente está vivendo uma vida alinhada com os nossos valores. Né? Que é um outro tema que em algum momento eu quero muito falar com vocês também. Por quê? Porque os seus valores são aquilo que vai permanecer quando a situação não é conveniente, quando a situação não é favorável. É aquilo que, de certa forma, vai nortear as suas escolhas e as suas decisões, apesar de. Caramba, fantástico isso. Exatamente. Show. Vamos lá, temos 10 minutos. Ok, estamos terminando. Assim, já só voltando um ponto ali que você falou sobre a questão da aceitação, né? É muito bom a gente tomar cuidado com isso, por quê? Porque a gente percebe as pessoas confundindo esse conceito de aceitação com passividade, com conformismo, né? E quando, na verdade, essa aceitação é muito mais de uma sabedoria em você parar de lutar contra aquilo que é, né? Tentar parar de não ver a realidade como ela é nua e crua ali na sua frente, né? E quando a gente fala sobre isso, da autorresponsabilidade, lá no 12 Regras pra Vida, que é um outro livro que eu amo, que já indiquei pra vocês também. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Isso. Ele fala muito isso, né? Cuide de você como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Então, peraí, se eu cuidaria de alguém como a minha responsabilidade, se eu estivesse dando isso aqui pra uma criança, pra uma pessoa que eu amo, pra um idoso, era dessa maneira que eu cuidaria? Né? Falando que ela precisa se aceitar, como que é isso, né? Que ela tem que ser desse jeito mesmo. Então, acho que isso é bem legal, né? E esse senso de autorresponsabilidade também é aquilo que vai nos ajudar a não condicionar o seu bem-estar em uma felicidade, o que pode ser bastante ilusório, né? Porque esse conceito de felicidade, para cada pessoa, ela vai ser muito diferente, né? Tá. E daí, 3 dicas práticas pra gente praticar essa aceitação e essa autorresponsabilidade aí no dia a dia. Tá, ó, dá pra gente fazer isso em um outro... Por exemplo, da autorresponsabilidade, eu acho que vai muito, assim, de contas a pagar, de todas as contas da sua vida ali, a não ficar terceirizando a culpa, ou achando que é culpa do outro, ou foi porque eu vim de uma família desestruturada, ou foi porque o meu chefe, meu patrão, é a minha sogra. Tirar os porquês do outro, né? Tira as justificativas, coloca em você, tá? Essa é a situação, e o que eu quero fazer nessa situação, né? Eu acho que isso é uma excelente forma da gente amadurecer, né? É a autorresponsabilidade, né? A gente só vira essa chave da autorresponsabilidade quando eu entendo. Eu estou numa posição e eu quero tomar as rédeas das situações da minha vida, porque eu não posso mais ficar terceirizando para outras pessoas. Eu que tenho com a minha mão e eu que tenho com a minha mão, né? A minha mão é a que move o mundo, né? Isso. Eu não posso condicionar essa felicidade em algo que não depende de mim, de certas coisas, porque se eu condiciono isso a algo, a alguém, existe grande chance de eu ser uma pessoa muito frustrada e muito infeliz. Ninguém sabe o que é melhor pra mim, a não ser eu mesmo. Né? Ninguém sabe, né? E eu sempre digo também, né? Aquilo que eu posso fazer por mim, nenhuma outra pessoa pode fazer. Né? A pessoa pode te chamar, pode ser o seu filho, pode ser a sua mãe, pode ser a pessoa que você é casado e tal, mas aquilo que você pode fazer por você, nenhuma outra pessoa poderá fazer, né? E um sexto ponto aí pra gente fechar, eu acho que isso engloba tudo, é a questão de posicionamento, né? Tem aquela frase que eu adoro, que eu sempre trago e o que eu quero ensinar pros meus filhos, né? Você só será capaz de viver a sua vida. Né? Você só será capaz de viver a sua vida. E isso te custará muito. Porque viver a própria vida dá muito trabalho. Né? Então, quando a gente vive uma vida com posicionamento, é uma vida onde eu vou parar de querer o aplauso das pessoas, parar de querer a aprovação das pessoas, onde eu vou parar de querer estar sempre agradando, porque isso é humanamente impossível, né? Não existe esse semideus que vai conseguir fazer isso, né? E então eu acho que é muito de um posicionamento que a gente vai tendo na vida. Né? Isso aí. Vamos recapitular então os pontos. Bora lá.
fatores protetivos para nossa saúde mental. Né? O primeiro, conhecer e saber lidar com as nossas emoções. Isso, que é ter uma boa capacidade de regulação emocional, e para isso a base é o autoconhecimento, né? Show. De como a gente lida com essas emoções e sente isso. Entender o nosso padrão de funcionamento. O nosso padrão, né? de funcionamento. O segundo, relacionamentos significativos, né? Vínculos e afetos que sejam saudáveis, né? E aí eu citei aquela frase: quem tá com você nas trincheiras importa mais do que a própria guerra. Terceiro ponto, ter objetivos, trabalhar para alcançá-los. Isso te tira daquela ideia de que eu tenho que ter um propósito. Às vezes o seu propósito é trabalhar por algo que você quer até alcançar isso, e você vai fazer e transformar isso no seu propósito. Escolher o próximo propósito. Escolher o próximo. O 4, né, que é condições mínimas de segurança, ter uma boa organização financeira ali. Isso vai, com certeza, ser um fator protetivo para você, para tua família, né? Para não te deixar vulnerável ali. E o 5, desenvolver um senso de autorresponsabilidade para não ficar vulnerável ao contexto, já que independente da situação, ou você vai colocar o foco em você, ou seja, para resolver aquilo que você pode, ou para aceitar aquilo que você não pode, né? E o 6º, que é a questão do posicionamento, né? Você só será capaz de viver a sua vida, e isso te custará muito. É isso aí. Pessoal, e é isso. Esse foi o podcast Psicologia aí, e gente. Vida, nosso primeiro episódio. Muito Eu espero legal. muito que vocês gostem. Se você não me segue ainda nas redes sociais, Raquel Camargo Psicóloga no Instagram. Também estou no YouTube, Raquel Isso. Camargo Psicologia. Me siga lá, deixe seu like pra gente se conhecer melhor. E @ Gerson Alves. Gerson C. Alves, gente, Gerson lá no Alves. Instagram. Isso. O Gerson já trabalha com essa questão de pessoas aí, né, amor? Ele tem uma formação em finanças aí, tem toda uma questão de transição de carreira. É um assunto Isso que é a um gente tema, pode se vocês falar. quiserem, gente, deixa aqui no comentário do grupo. Eu sou formado em contabilidade e agora tô fazendo psicologia, tô fazendo uma transição de carreira. Então, Isso, eu quem acho tá que é nessa uma daí- coisa que pega bastante gente, de repente tá nessa idade, 25, 30 anos, é uma coisa que eu recebo muito na caixinha de Muito. perguntas. As pessoas dizem, mas é tarde, 30 anos, 40 anos, tá. Se for morrer com 40, é tarde, mas, né? a gente vê assim que é uma questão muito de perspectiva, então dá pra gente falar sobre isso. Legal. E é isso, pessoal. Se você nos ouviu até aqui, muito, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui nesse podcast. A gente Obrigada, vai estar amor, pela bastante conversa, pela prosa. Muito bom, como sempre. Muito bom trazer essa conversa do nosso dia a dia que a gente tem no carro ali, no nosso café pro pessoal. E tô muito feliz, gente. Gente, se vocês tiverem sugestões de temas pra gente estar conversando aqui, se vocês querem saber a nossa opinião, ou o que a psicologia diz, o que a vida fala, né? Pra gente trocar. Porque a ideia do podcast é falar sobre a psicologia e vida. E a vida, né? E a vida da gente. A nossa vida. A vida de vocês. Né? Estamos aqui em casal, mas esse podcast não é sobre relacionamento. Isso. Vamos falar sobre relacionamento. Sim, com certeza. Mas não é só sobre relacionamento e tal. É sobre o que a gente gosta de conversar, o que a Isso. gente gosta de certeza. falar na nossa casa e promover o máximo de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida pra E quem a gente nos ouve, acredita né? muito, né, que o conhecimento, ele é uma das formas pra isso, né? A Ele gente não transforma, consegue, né? ele transforma muito a vida das pessoas, né? A gente não consegue mudar algo que a gente não conhece. É isso aí. Então, essa é a principal ideia aí do podcast, é Isso sempre aí. trazer uma informação de qualidade pra vocês. Curta esse vídeo, compartilha, nos siga no Obrigada, Instagram gente. e vamos lá, gente. Até o mais. próximo. Até o próximo.